Fala pessoal do nono ano, tudo bom? Aqui é o professor Fabão e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre estatística. Bom, como vocês podem ver aí no vídeo, que eu vou passar o vídeo aí da tela, eu vou colocar algumas imagens para vocês de umas consultas que eu fiz sobre coronavírus aí, que tá essa pandemia aí, essa coisa de louco no Brasil e no mundo. E todas essas imagens, como vocês podem ver aí, mostram dados e informações referentes a vários assuntos, vários conceitos relacionados ao coronavírus. E tudo isso que vocês veem aí, os dados são trabalhados pela estatística. O que é estatística, pessoal, então, para ficar bem claro para vocês? A estatística é um ramo da matemática que vai tratar de coletar dados, analisar esses dados, interpretar esses dados e apresentar em formas numéricas. Aqui nesse caso, essa apresentação que nós podemos ver é um exemplo de infográficos. E com esses infográficos, exemplo, esse aí da economia, ó, eles nos mostram de forma bem lúdica e bem mais clara com alguns resultados e algumas previsões. E nisso, pessoal, vocês podem notar que para chegar nos estados vai existir algumas operações matemáticas muito importantes para a gente realizar. Para trabalhar estatística, nós vamos precisar entender três conceitos importantes. Primeira coisa da estatística, que a gente vai falar que é o conjunto universo. É o local onde que a gente vai trabalhar os dados. Com isso, aparecem três informações importantes, que é o conceito de população e o conceito de amostra. Nessa figura aí, ó, nós podemos ver a parte de cima representa uma população, que é um conjunto de dados. Para a gente executar uma pesquisa, a gente não consegue fazer às vezes com toda a população. Para isso, a gente retira uma parte da população. Esse subconjunto, ou essa parte da população, a gente vai chamar de amostra. A amostra serve para selecionar dados importantes que representem todo um conjunto. Com essa amostra, eu consigo definir algumas coisas importantes, que isso nós vamos estudar. E o censo é quando eu faço a pesquisa utilizando todos os elementos da população, ou seja, a população é o conjunto todo, a amostra é uma parte, e se eu falar censo, eu estou estudando toda a população. Com isso, tem um experimento prático para vocês aí agora, ó, dá uma olhadinha. Aqui eu apresento para vocês um exemplo de população e amostra. Imagina que isso aqui seja uma região, um conjunto universo. E cada grãozinho de milho representa um elemento dessa população. Pessoal, para a gente fazer uma pesquisa, a gente não consegue pegar todos esses valores aqui e pesquisar e retirar os dados. Exemplo, imagina uma pesquisa de intenção de votos. Para isso, a gente se torna inviável. Imagina pesquisar todos os eleitores do Brasil de uma vez. Dá trabalho, é inviável e é caro. Então, para isso, o que nós fazemos? Nós dividimos o nosso conjunto universo em regiões, como estou fazendo aqui. E nessas regiões aqui que nós dividimos, nós selecionamos pessoas aleatórias. No caso, vou colocar aqui nessa outra parte aqui. Pego um pouco dessa região, um pouco dessa região, e um pouco dessa região, e um pouco dessa região. Quanto mais pessoas que eu fizer a pesquisa, e nessa pesquisa que eu fizer aqui, pegar pessoas de idades diferentes, de classes sociais diferentes, pessoas de diferentes gêneros, tipos, vai ajudar com que minha pesquisa se torne mais próxima da realidade. E essa amostra aqui representa de forma
às vezes fidedigna, toda a opinião de todo um conjunto. Pronto, continuando, depois desse lindo experimento, esses dados depois vão ser apresentados, por enquanto então não é nosso foco, vão ser apresentados em formato de gráficos. Aí, como vocês podem ver, um exemplo de gráfico é um gráfico de colunas. Todo gráfico, pessoal, tem que ter o título, que nesse caso aí é a evolução da densidade demográfica, e tem que ter os eixos. E esses eixos têm que me indicar uma coisa. O eixo horizontal que está deitado apresenta variação, no caso, os anos que teve o censo demográfico. Na eixo vertical que está em pé, está mostrando a quantidade de habitantes, a densidade, que é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Todos os gráficos têm que ter uma origem e os dados têm que estar de forma proporcional para ter uma escala. E todas as barrinhas têm que estar a uma mesma distância, como vocês podem ver, a distância é constante. E todas as colunas, nesse caso, têm que ser da mesma largura. E todo gráfico, pessoal, para evitar esse assunto aí de fake news, de manipulação de dados, sempre tem que vir com a fonte da onde que eu pesquisei. Porque é um tratamento de assunto científico. Outro exemplo aí de gráfico, é o gráfico de torcedores. Não sei de onde que veio essa pesquisa, mas é um gráfico de colunas. Existe também o gráfico de barras, que nesse caso um é em pé e outro é deitado. Muitas vezes confunde essa ideia de conceito de ser ou de colunas ou ser de barras, tem uma, igual eu fiz agora, uma certa confusão. Continuando aqui, aí nesse caso, hoje eu pesquisei para trazer para vocês um gráfico de linhas também, um gráfico de segmentos, que é esse que sobe e desce. Nesse caso aí mostra os casos de Covid no Brasil. Observa que também tem os eixos. Ali no caso, esse aqui eu peguei no Google. E mostra a curva de crescimento e decrescimento da quantidade de casos. Começando lá perto de 22 e até ontem. Onde aí o gráfico nos mostra que no dia 30 de abril já tinha 7.218 casos confirmados nesse dia, perdão. Aqui também vai ter o gráficos de setores ou gráfico de pizza. E é importante que no gráfico de pizza ou em qualquer outro sempre tem uma legenda. Nesse caso a legenda é ligada pela cor. Observa aí, o futebol é 40%. A natação, que é esse azul mais claro, é 10%. E outros é 5%. Com isso, pessoal, então, nós estudamos hoje o que é população e amostra. Nós estudamos também quais são os tipos de gráfico. E na próxima aula nós vamos aprender a trabalhar um pouquinho os ângulos e os setores de um gráfico de setores. E vamos entender também o conceito de variável, tá bom? Até a próxima aula e não deixe de estudar.